Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para lhe passar a nossa lição número 10 da nossa revista, segundo trimestre de 2023. Nossa lição do dia 4 de junho de 2023. Essa lição tem o tema Quando os pais sepultam seus filhos. Isso é muito comum nos dias de hoje e é muito triste quando nós recebemos a notícia ou vemos pais sepultando filhos antes mesmo do tempo determinado de cada um. Antes de nós se aprofundar nessa palavra, neste ensino, convido a você que está aí vendo esta gravação, vendo este vídeo, a fechar seus olhos aonde você estiver, para nós podermos fazer uma oração breve, rapidinha, para nós assim dar início ao nosso estudo. Senhor Deus, Senhor meu Pai, nos colocamos na sua presença neste momento, louvando e bendizendo ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai querido, pelo Senhor ter conosco neste dia, nesta manhã, onde o Senhor, Pai querido, tem operado em nossos corações, em nosso espiritual, maravilhas, coisas grandiosas. Que o Senhor possa, Pai querido, abrir nossa mente, Pai, dando conhecimento, entendimento, compreendimento da sua palavra. Que assim, Pai querido, como seus filhos, eu possa também estar aprendendo da sua palavra, aprendendo, Pai querido, desse ensino maravilhoso, a qual o Senhor nos entregou em nossas mãos, a qual nós temos este acesso, Pai. Obrigado, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito. Que o Senhor possa, Pai querido, estar com seus filhos aonde eles estiverem e o que estiverem fazendo. O Senhor possa estar com eles abrindo portas aonde o homem não consegue enxergar. Abençoa esta lição, Pai, o andamento dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço ao Senhor para agora e todo sempre. Amém. Como eu comentei, irmãos, nós vamos estar dando início à nossa lição número 10. Quando os pais sepultam seus filhos, o texto áureo da nossa revista diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. A verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13, 16 ao 19. Versículo 13 diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Versículo 16 ao 19 diz assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Versículo 18. Ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito. Eis um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que esta palavra
conta a história, um pouco da história da vida de Jó. Nós, como bons cristãos, bem conhecidos, essa palavra no nosso meio, nós conhecemos as dificuldades em que Jó se encontrou neste momento, a qual o inimigo, com a permissão de Deus, tocou em todas as áreas da sua vida, mas não poderia tocar na vida de Jó. Nós vemos que o patriarca Jó era um homem próspero e tinha uma família feliz e desfrutava da razoável segurança. E sua esposa, ela era dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade, dentro de um casamento normal como qualquer outro. E nessa lição nós vamos estudar a respeito da morte dos filhos de Jó e a família do patriarca, como passou após essa tragédia. Nós vamos ver que a experiência de um pai sepultarem seus filhos, talvez ela seja uma experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo nós podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante a esta situação, deste quadro doloroso para muitas famílias. Nós vemos que a família de Jó, nós vemos que Jó, para nós entender melhor e entrar nesse contexto, para nós conhecer Jó, o patriarca Jó, ele nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. E as pesquisas que historiadores e outros arqueólogos dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Então Jó, como a palavra nós falamos aqui, ele era patriarca. Ele veio antes mesmo de Moisés. A pesquisa diz que Jó, possivelmente, ele já nasceu logo após o dilúvio. E naquele tempo, os tempos de vida eram muito longas e muito diferente, muito maior do que atual hoje em dia. E nós vemos que Jó, ele especificamente nasceu depois do dilúvio, como eu disse, e naquele tempo a idade era entre 140 anos, a longevidade da vida humana. Nós vemos que Jó, ele se tornou um homem rico, próspero, e seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Como o Senhor, ele cita, como Jó era um homem sincero, reto e justo e temente a Deus, e por isso se desviava do mal. O próprio Senhor foi testemunho, deu esse testemunho de Jó. E para nós entrar nesse contexto melhor, a esposa de Jó, tudo o que nós sabemos a respeito dela é no capítulo 2 do livro de Jó. E ela ganhou esta fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela tinha repugnância, todavia fazia o seu papel de esposa. Por mais que ela deu aquela desanimada, ela fazia o seu papel de esposa, não abandonando Jó. E isso que a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação. Como eu comentei, ela foi ficando desanimada, ela foi perdendo a paciência com aquilo, como que Deus pôde fazer aquilo com eles. Então, em seu desespero, afetou a sua fé a ponto de levá-la a falar para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Nós vemos isso em Jó, capítulo 2, versículo 9.
em que ela chega a citar isso a Jó. E ela teve 10 filhos com Jó, e como não deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo o que até que Deus virasse a sua sorte e transformasse os mal em bem. Então Jó, ele se manteve firme no Senhor. Ele confiou no Senhor e depositou toda a sua confiança no Deus, nosso Deus Altíssimo. E tudo aquele mal que sobreveio sobre a vida de Jó acaba se transformando em bênção, em vitória para ele. Nós vamos que a morte dentro da família, ela é muito dolorosa. Os versículos 18 e 19, eles relatam o momento em que notícias de morte dos seus filhos chegam à casa de Jó. Nós vemos que eu posso dizer assim, deve ter sido desesperador para Jó receber essa notícia. Ele não poder estar com seus filhos, sem mesmo poder se despedir deles, e acabar recebendo a notícia que todos, de uma vez só, acabaram falecendo. E Deus não nos criou para que nós morrêssemos, mas a morte é uma maldição divina do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar esta maldição no lenho da sua cruz no Calvário. 1 Coríntios 15, dos 55 e 56, nós vemos a respeito disso. E assim todos nós ficamos perplexos diante da morte. E com certeza isso é natural nosso, é humano. Mas quando envolve alguém próximo a nós, por isso a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos estar conscientes quando a realidade da morte, pois nós não temos controle, nós não temos domínio nenhum sobre isso. Isso é uma ameaça na vida humana. Nós não conseguimos reverter esta situação da morte, pois quando ela vem, não temos como revivê-la. Somente o Senhor Jesus conseguiu, e somente Ele tem o poder disso. É pela honra e a glória do seu nome. Glória a Deus. Entanto, a nossa confiança está no Cristo por causa da ressurreição. E podemos afirmar, quero que os irmãos gravem bem esta frase: a morte não nos reterá da sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver que a morte, nós não temos o controle sobre ela, mas nós não devemos temê-la, pois se nós estamos no caminho santo, nós estamos no caminho do Senhor. A morte é apenas uma passagem, é apenas uma porta para que nós podemos se encontrar com o Senhor na glória, tendo a certeza da nossa salvação. E a razão para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher foi, de certo modo, Jó ele tinha uma família feliz. Nós vemos que nesse contexto Satanás ele desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte. Glória a Deus. O inimigo ele tentou acabar com aquela fidelidade que Jó tinha com Deus, interferindo em todas as suas áreas, na riqueza, nos animais, nos filhos e até mesmo na saúde de Jó. A Bíblia não fala sobre o sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente isso aconteceu, pois é natural um pai, quando perde um filho, fazer um funeral, fazer ali as últimas despedidas. Mas como nós sabemos, nós temos que ressaltar isso. Uma perda
como essa traz uma tristeza imensa, ainda mais sabendo que Jó perdeu todos os filhos de uma vez só. A palavra de Deus ela diz que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir e há tempo para chorar, Eclesiastes 3:4. Ao mesmo tempo que nós estamos felizes, vai chegar um tempo de tristeza ao qual nós vamos chorar, nós vamos clamar ao Senhor incansavelmente. E a tristeza e o choro, ela passa a fazer parte da família de Jó neste momento por tudo aquilo que eles perderam. Por mais que fossem coisas materiais, mas ali eles chegaram e perderam tudo de uma vez só. Como nós vemos os servos chegando, dando uma notícia uma atrás da outra para Jó. E outrora, a família de Jó ela era feliz e próspera. Mas a fidelidade do Senhor em meio à dor, nós vemos que no capítulo 1 de Jó, mostra a reação do patriarca, mostra a reação que Jó teve diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. Jó ele se rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. Jó ele sabia que aqueles filhos foi o Senhor que deu, e como a palavra do Senhor fala, ele rasgou suas vestes, rasgou ali o seu manto, rapou sua cabeça e se prostrou em terra, pois Jó reconhecia o seu lugar, reconhecia que tudo havia um tempo e tudo era determinado pela vontade do Senhor. Jó adorou o Senhor que ele iniciou o processo de aceitação diante daquele ocorrido. E essa passagem bíblica nos mostra que a dor e a perda não passam, mas o processo da aceitação, o processo a partir de quando nós aceitamos que não há como reverter, e se torna um luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração ao Senhor: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, em Jó 1:21, a palavra do Senhor diz. Glória a Deus. Ainda no contexto bíblico diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Por mais que Jó passou por essa tribulação, por essa tempestade, por esse vento forte, a qual mesmo nos dias de hoje eu ou você não suportaria. Jó, ele não pecou, não blasfemou contra Deus. Ele se manteve firme e, além disso, ele se prostrou em terra e adorou o Senhor. Essa é uma passagem bem conhecida e que fala muito aos nossos corações. E eu creio que o Senhor ele está se revelando esta palavra ao seu coração, aquilo que eu não consigo expressar de fácil entendimento. Nós vemos que nós não devemos culpar ao Senhor pelo luto, pela morte que acontece. É muito difícil nós, nos momentos de perda inesperadas, coisas instantâneas que vai acontecer na nossa vida, o ser humano ele se desespera e passa a blasfemar contra Deus. Passa a maldizer, falar: Deus, por que isso? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não livrou ele, não livrou ela? Mas não é isso que nós aprendemos com Jó nessa história de Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver confiança em Deus, mesmo no momento delicado como esse. Mesmo diante da morte, mesmo diante da perda, Jó nos ensina a confiar no Senhor. Nós vemos que nem sempre nós vamos saber o motivo da morte de uma pessoa amada, ou de um determinado sofrimento que alguém sofre, uma enfermidade. Mas há mistérios que nesta vida nós não vamos conseguir entender aqui nesta terra. Porém, o livro de Jó nos revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina é encorajar
é suportar o sofrimento imerecido, e haverá um dia que tudo será patente diante dos nossos olhos. 1 Coríntios 13:12. Nós temos que se manter firmes, se manter constantes na presença do Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Porque um dia, como a palavra fala, será uma patente diante dos nossos olhos. Aqui nós podemos sofrer, nós podemos chorar, mas isso será passageiro. O patriarca Jó, nós aprendemos que o crente em Jesus, o cristão, aquele que crê, que acredita e segue Jesus, não deve ser indiferente ao luto. Psicologicamente isso não é saudável para nós. E como seres humanos nós devemos manifestar as emoções próprias em um dos momentos de luto. Tais como o choro, o silêncio, a compenetração diante da dor da família. Como diante da família de Lázaro ali, nosso Senhor, ele agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Nós vimos que até Jesus ele chorou. Ele se comoveu com a morte de Lázaro. Mas aqui fala, ele agitou-se no espírito. Nós devemos manter a esperança. Vimos que é saudável manifestar as nossas emoções próprias do período de luto. Mas nós também, é verdade que no crente não deve se desesperar com o que não tem esperança. Nós não devemos ficar ansiados, querendo resposta para aquilo que não tem resposta, para aquilo que nós não temos solução, coisas que não temos como impedir, como a morte. Nós devemos confiar no Senhor, como nós estamos aprendendo aqui com o patriarca Jó. Tem coisas que nós não conseguimos reverter esta situação. É de entregar nas mãos do Senhor e confiar nele e passar pelo processo de aceitação. E um dia, brevemente, nós estaremos para sempre com a pessoa que partiu em Cristo. Nós se desesperamos, mas se ela estava com Cristo, nós estamos com Cristo, um dia nós vamos se reencontrar na glória com o Pai. E para nós finalizar essa revista nessa noite, para você que chegou até aqui, eu louvo ao Senhor pela sua vida. Sem dúvida, a morte ela é uma experiência muito dolorosa para o ser humano, para mim, para você. Perder alguém é uma dor terrível. Mas a de um filho, então, uma sobrecarga psicológica imensa, a admissão da dor de perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista, Salmos 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nesses processos de luto, nós não devemos culpar a Deus, mas sim se manter firme com Deus. A nossa esperança nele. O Senhor Jesus ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E essa é uma verdade consoladora. Ao mesmo tempo é uma esperançosa, portanto, neste momento. É tempo de confiar em Deus. Não sei o que se passa na sua vida, na sua família, mas é tempo de confiar em Deus. É tempo de entregar as nossas aflições, os nossos desesperos nas mãos do Senhor. É Ele que vai trabalhar a nosso favor. É Ele que vai nos atender nos momentos de angústia. Faça como o salmista aqui diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o meu coração e o seu coração se entristeça,
se nosso coração ele se amargure, que o Senhor possa continuar sendo a nossa esperança, que o Senhor possa continuar sendo a nossa fortaleza, que esta lição venha ter sido bênção para a sua vida. E que assim como eu, você possa ter aprendido e entendido o que o Senhor tem para nós nesta noite, neste dia. Que a palavra do Senhor é, em meio às dificuldades, aquilo que você não tem controle, devemos confiar no Senhor e entregar a Ele todas as nossas ansiedades. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a nossa confiança fique sempre no Senhor Jesus. Eu agradeço você que chegou até o fim. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima lição, até a próxima revista, que eu estarei aguardando você para nós estar fazendo mais um estudo junto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém.